E se a vida que a gente vive agora for só o começo de tudo? Pois é, hoje a gente vai fundo numa possível resposta para essa pergunta, mergulhando nas ideias centrais de uma obra filosófica lá do século XIX que, até hoje, continua a intrigar muita gente. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Essa pergunta, ela é a chave de tudo que a gente vai ver aqui. É o ponto central. E o interessante é que essa obra não dá uma resposta qualquer, não. Ela apresenta toda uma estrutura para a gente pensar sobre essa questão que acompanha a humanidade há tanto tempo. Ok, então, vamos lá. Para começar, como se diz pelo começo, né? Para a gente entender essa jornada do espírito, primeiro a gente precisa dar uma olhada no palco onde tudo isso acontece, o cenário cósmico, segundo essa filosofia. O ponto de partida de tudo, a origem, é o que o livro vai chamar de Deus. Mas, olha, não é para a gente pensar numa figura, num ser personificado. A ideia aqui é outra. É um princípio. É a inteligência suprema, a causa original de absolutamente tudo que existe. E a partir dessa causa primária, tudo que a gente conhece, o universo inteiro, se sustenta nestes três pilares. Pensa só, primeiro, Deus, a fonte de tudo. Depois, o espírito, que é o princípio inteligente, a centelha de consciência. E por fim, a matéria, que é o elemento físico, sabe? O corpo, o mundo que a gente toca e que serve de ferramenta para o espírito. E o mais legal é que esse cenário todo não se limita só ao nosso planeta. Longe disso. A lógica proposta é bem direta. Por que uma inteligência suprema criaria um universo gigantesco só para deixar tudo vazio? Não faria muito sentido, né? Então, a ideia é que a vida está por toda parte, em vários mundos, cada um no seu próprio estágio de evolução. Ok, agora vamos aproximar o foco. Se o universo é esse lugar imenso, cheio de vida, a gente começa a se perguntar, tá, mas e nós? O que a gente está fazendo especificamente aqui, na Terra? E é aí que entra uma das ideias mais conhecidas dessa filosofia, a reencarnação. Pois é, essa é a grande questão que surge. E a resposta que a gente encontra aqui vira a chave da nossa perspectiva. Porque, segundo essa visão, a gente não está aqui de castigo. Não é uma punição. É outra coisa. É educação. Isso mesmo. A Terra funcionaria como uma grande escola. O ponto crucial é esse. O objetivo de viver várias vezes é permitir que o espírito, através da experiência na matéria, com todos os seus desafios, desenvolva as suas qualidades, tanto intelectuais quanto morais. A felicidade nesse cenário não é um presente, é algo que se conquista. E isso não acontece uma vez só. É um ciclo que não para. A vida aqui no corpo é só uma fase, um estágio temporário. Entre uma vida e outra, a gente volta para o mundo espiritual. E lá o espírito faz o quê? Ele analisa seu progresso, vê o que aprendeu e se prepara. Planeja os próximos passos, a próxima aula. Aqui tem um ponto bem importante que o livro faz questão de esclarecer. É uma diferença fundamental para a ideia de metempsicose. Sabe aquela história de que uma pessoa pode voltar como um animal? Então, essa doutrina diz que não é bem assim. A evolução é sempre para frente. O espírito pode até ficar estagnado por um tempo, mas ele nunca volta para trás, nunca regride. Bom, se a vida é uma escola, então tem que ter regras, né? Regras para o aprendizado, para passar de ano. E essa filosofia estrutura isso de uma forma bem clara. Vamos ver como. A base de tudo isso é o que eles chamam de lei natural. A ideia é que não são leis escritas por humanos em algum livro. São princípios universais, que estariam gravados lá no fundo da nossa consciência, sabe? São elas que governam todo o equilíbrio do universo. E esse trecho do livro é fantástico. Ele resume uma ideia central. Evoluir moralmente dá trabalho. Exige esforço. Claro, fazer o bem quando tudo está tranquilo é bom. Mas o verdadeiro mérito, o grande avanço, acontece quando a gente luta contra nossas próprias dificuldades, contra o nosso egoísmo, para fazer a coisa certa. Aí sim. E quais seriam os grandes vilões dessa jornada? Basicamente, dois: o orgulho e o egoísmo. Eles são vistos como a raiz de tudo que atrasa a nossa evolução. E o antídoto? O caminho para acelerar esse progresso? A receita seria justiça, amor e caridade. Essas seriam as ferramentas para avançar. Beleza, a gente já falou da vida aqui na escola, mas e o intervalo? O que acontece com o espírito entre uma encarnação e outra? É isso que a gente vai explorar agora. Essa é, talvez, uma das perguntas mais curiosas de todas, não é? Se a vida na Terra é a escola, o que acontece durante as férias? Para onde a gente vai entre uma vida e outra?
A resposta do livro é o conceito de erraticidade. E olha, esquece aquela ideia de um céu ou inferno estático. Pelo contrário, é um ambiente super dinâmico. A verdadeira casa do espírito, onde ele está ativo, refletindo, aprendendo e, o mais importante, se preparando para a próxima encarnação. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O mundo físico é a nossa escola temporária, um lugar de provas. E aquele esquecimento do passado, ele é super importante. É como zerar o placar para a gente ter uma nova chance. Já o mundo espiritual, lá é diferente. Lá o espírito teria plena consciência de toda a sua jornada. Certo. Mas para onde tudo isso leva? Qual é o objetivo final de tantos ciclos de vida, morte e aprendizado? A doutrina aponta para um destino que, segundo essa filosofia, é inevitável. Essa metáfora do rio é simplesmente perfeita, não acha? Pensa num rio. Ele sempre corre em direção ao mar. Ele não volta para a nascente. A ideia aqui é a mesma para o espírito. O avanço é contínuo, em direção à perfeição. Pode até dar uma estacionada, mas voltar para trás, isso nunca. E essa talvez seja uma das ideias mais impactantes de toda a obra. O progresso não seria uma escolha, não é opcional. É uma lei do universo, uma força da natureza tão fundamental quanto a gravidade. Então, o destino final não é um lugar, como um paraíso. É um estado de ser. Um processo contínuo de aperfeiçoamento, passando por diferentes mundos e experiências, cada um oferecendo novas lições até atingir um estado de felicidade e pureza que a gente pode chamar de perfeição. E a gente termina com essa reflexão que vale para todo mundo, independentemente da crença. A ideia central aqui nos convida a pensar na responsabilidade dos nossos atos. Se cada momento presente é a semente de um futuro inevitável, que tipo de futuro a gente está cultivando agora?